Olá pessoal, tudo bem? Pois é, a gente vem aqui com um assunto muito interessante. O Dema, que é estudante de jornalismo, estagia aqui no PUC TV Esportes, ele me fez uma pergunta que cabe uma reflexão e que cabe um comentário aqui para vocês, para que a gente possa debater junto esse assunto. Vocês podem colocar aí nas opiniões, nos comentários, respondendo a seguinte pergunta: quando a seleção brasileira ganhará novamente uma Copa do Mundo? Quando virá o Hexa? Será que vai ser em 2022 na Copa do Catar? Ou fica para 2026 ou 2030? Essa é a grande questão. E a minha resposta para ele, nessa pergunta que ele me fez, assim, na bucha, de que o Brasil não ganhará uma Copa do Mundo tão cedo. É lógico que a Copa do Mundo é um torneio eliminatório. A primeira parte classificatória e depois mata-mata até o final. E nesse tipo de competição, às vezes, podem surgir algumas injustiças de uma seleção, uma equipe inferior, vencer uma equipe tecnicamente superior, por exemplo, nos pênaltis, segurando o empate, levando uma prorrogação e se classificando nas penalidades e se classificando. A equipe que se classificar, é lógico, terá os méritos, mas nem sempre é a equipe mais preparada, a equipe mais qualificada. Na maioria das vezes, o melhor vence. Só que no futebol, que é um esporte em que existe uma possibilidade grande de zebra, do menor ganhar do maior, do pobre vencer o rico, então isso pode acontecer. Então pode acontecer, às vezes, do Brasil chegar na próxima Copa do Mundo, vamos supor que deliga um Bruno Henrique com um Gabigol, com um Gabriel Jesus, o Neymar resolva jogar bola, então aí o Brasil ganha a Copa do Catar. Mas dentro de uma normalidade, eu vejo um distanciamento que vai se aumentando a cada ano que passa, a cada temporada, a cada Copa do Mundo. Do futebol europeu para o futebol sul-americano e o futebol brasileiro. Eu vejo que tem equipes no Brasil que estão atentas e que estão melhorando a sua estrutura de revelação de jogadores, como um Atlético Paranaense, como um São Paulo, equipes como o Internacional, o Grêmio. Então eles estão melhorando com o decorrer do tempo. Mas são coisas que já estão sendo feitas na Europa há muitos anos, como por exemplo num Bayern de Munique, num Manchester United, em equipes que têm um alto investimento e que esse investimento é revertido na sua base, e aí vão surgindo jogadores dentro de uma estrutura melhor, dentro de uma preparação melhor, e aí essa distância do futebol brasileiro ela vai aumentando. Essa distância era menor há alguns anos atrás, e o talento do futebol brasileiro superava o da estrutura, o da preparação do futebol europeu. Hoje eu vejo essa distância se aumentando. Vejam como é a estrutura de revelação de jogadores do Barcelona, onde o Barcelona consegue ter uma boa parte de jogadores da casa revelados no clube, um deles, por exemplo, Lionel Messi, e jogadores de qualidade. Então, isso no decorrer do tempo, o Brasil vai ficando um pouco para trás. Eu vejo que a gente está num período de entre safra de grandes jogadores. Não está acontecendo uma renovação dos jogadores da seleção brasileira. Por exemplo, hoje não temos um substituto para o Daniel Alves. Hoje não temos um lateral esquerdo. Tínhamos o Marcelo, ele caiu muito de produção, que seria aquele cara para substituir em qualidade o Roberto Carlos. Temos o Alexandro hoje jogando muito mal ali na lateral e não temos outro jogador para a posição. Temos o Felipe Luiz, que também está no fim de carreira, então se esperava uma renovação naquele setor. Temos na zaga
O Tite ainda insistindo em não dar oportunidade a outros jogadores, como por exemplo o Rodrigo Caio, que pode vir a ser o substituto do Thiago Silva dentro de pouco tempo. O Marquinhos é um pouco mais novo, ainda tem mais lenha para queimar na seleção brasileira. Estamos bem servidos de goleiro, temos o melhor do mundo, que é o Alisson, um dos melhores que é o Ederson. No meio-campo, eu vejo que também há necessidade de se dar oportunidade a outros jogadores, no ataque da mesma forma. Então eu vejo que a seleção ela precisa muito ainda para ser construída, para ser preparada. E essa preparação ela vai desde o clube até o planejamento da CBF. A CBF também precisa ter um planejamento para ganhar uma Copa do Mundo. O que é um planejamento para ganhar uma Copa? Vamos ter um amistoso? Onde vai ser um amistoso? Vamos realizar um amistoso em qual parte do mundo? Aí alguém levanta a mão, vamos fazer lá em Singapura. Aí o treinador vai falar, não, em Singapura é ruim porque aí nós vamos ter 11 horas de diferença de fuso horário e até os meus jogadores se adaptarem, já se passaram 3 dias e eu perdi 3 dias de treinamento. Vamos fazer um amistoso mais próximo? Vamos fazer na Europa? Vamos fazer um amistoso no Brasil para colocar o torcedor no clima da seleção brasileira? Vamos fazer contra um adversário mais qualificado? Que tal, nesse amistoso, a gente fazer uma convocação de jogadores para que a gente possa observar e dar oportunidade? Então, falta isso na seleção brasileira. O Tite não dá oportunidade a outros jogadores, os amistosos não são bem planejados, não são bem aproveitados nos jogos e também nos treinos. Então, o que precisa é de um planejamento para ganhar a Copa, um planejamento para ser melhor do mundo, assim como a Alemanha fez no início dos anos 2000, quando estava praticamente no fundo do poço em relação à sua seleção e que fez um projeto de reestruturação que veio a colher frutos em 2014 com a conquista da Copa do Mundo no Brasil. Então, é essa situação. O que você acha? O Brasil voltará quando a ganhar uma Copa do Mundo? Para mim, tão cedo, não será tão cedo. E qual é a sua opinião? Responda aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você fique ligado nas nossas atualizações. Valeu, galera!